Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Daniel da Somos Intercâmbio e Viagem e o vídeo de hoje é sobre como alugar um apartamento em Londres. Um apartamento, um flat, um quarto, o que você estiver buscando. Bem, essa é uma das principais preocupações que toda pessoa que vai morar no exterior tem, essa busca pela casa, pela acomodação. A pessoa sem conhecer a cidade, sem conhecer os bairros, sem saber onde são os melhores lugares para morar, às vezes até sem saber a língua, acaba sendo bastante desafiador. Então nesse vídeo a gente vai tentar dar dicas, cuidados que você tem que ter, aonde buscar, e a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que você precisa saber para alugar um imóvel em Londres ou nas regiões próximas. O primeiro passo de tudo é você definir que tipo de imóvel você quer e que caiba no seu orçamento. Vou dar um exemplo. Se você quer um pouco mais de privacidade, de conforto, você pode alugar um apartamento sozinho para você, de 1 ou 2 quartos, que você preferir. Vai morar sozinho, não vai ter que dividir quarto, banheiro com ninguém. Vai ser mais cômodo para a pessoa. Caso você não tenha tanto dinheiro sobrando para pagar no aluguel, você tem uma outra opção, que é alugar um flat ou um estúdio. São apartamentos menores, tipo uma kitnet com banheiro, quarto, cozinha e sala, tudo praticamente junto. Você vai manter a sua privacidade, um pouquinho menos de conforto, mas você vai estar vivendo sozinho e tranquilo. E a última opção, que é dividir a casa, alugar um quarto num apartamento que uma pessoa tem alugado. Você vai dividir o quarto, vai dividir o aluguel, vai dividir as contas do apartamento, vai economizar mais ainda. É uma boa solução para os estudantes, a maioria acaba optando por dividir casa, e também pela dificuldade que é alugar um imóvel sozinho, principalmente para estudante que não tem referência, não tem comprovação de renda na Inglaterra. Então essas daqui são as opções para você definir qual tipo de imóvel que você deseja alugar em Londres. O segundo fator que a gente vai levar em conta agora é em relação ao preço. A Inglaterra tem um valor médio de aluguel razoavelmente alto, de 926 libras mensais, mas em Londres, como uma capital e como uma das cidades mais badaladas da Europa e que atrai muitos estudantes, acaba sendo um pouco mais alto, podendo chegar no centro de Londres, um aluguel de um apartamento de 2 quartos custar 2.500 libras. Se você optar por morar mais afastado do centro, você consegue o mesmo tipo de apartamento pagando em torno de 1.500 libras. Então você já vê uma diferença que quanto mais no centro, mais caro é o valor do aluguel, porque lugares mais badalados acabam sempre sendo mais caros. Outro fator que você tem que levar em conta em relação à zona que você for morar em Londres é a relação ao transporte. Só para dar uma explicação rápida, Londres tem 9 zonas. A zona número 1 é o centro da cidade, onde tem os centros turísticos, centro financeiro, comercial, acaba sendo tudo na zona 1. E tem a zona 9, que é a mais afastada do centro. Então a zona 2 é um pouco mais próxima do centro, a 3 vai se afastando um pouco mais. Isso impacta bastante no transporte público, nos custos com transporte. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você vai se deslocar da zona 2, a área 2, para a área 1, você paga um valor. Se você for se deslocar de metrô, de trem, da zona 5 para a zona 1, você vai pagar um valor ainda maior. Então, quando você for alugar um imóvel, leve isso em consideração, você faça os cálculos. Às vezes, você pode gastar quase a mesma coisa de aluguel e transporte morando na zona 1 ou morando na zona 5. Então, coloque tudo no papel, faça os cálculos, veja quanto você vai gastar, leve em consideração também o tempo que você vai gastar no transporte e a sua comodidade também. Outra variável que você tem que levar em consideração quando for fechar seu contrato de aluguel é sobre as taxas extras, né? Por exemplo, em Londres é cobrada a Council Tax, que é como se fosse o IPTU que a gente tem no Brasil. Você tem que verificar no contrato, ou antes de fechar o contrato, você pergunte para a imobiliária, para o proprietário, quem vai pagar, quem vai ficar responsável por essa taxa, se é imobiliário, os proprietários que vão pagar,
ou se é vocês que vão assumir o pagamento. Então, você tem que levar em consideração isso, saber se vão ser o proprietário, se vão ser vocês, fazer as contas e ver se vale a pena. A outra taxa é a taxa de TV, de licença de TV. Todo aparelho na Inglaterra, todo apartamento na Inglaterra que tem TV é obrigado a pagar essa licença de TV. Então fique atento, se você vê o apartamento e o aparelho de TV permanecer na casa, pergunte à imobiliária como é que está o pagamento dessas taxas, para você não ter custos extras, maior dor de cabeça. Bom, agora a gente vai falar como você encontra um imóvel para você alugar, ou um imóvel ou um quarto. Como a gente vive no mundo da internet, né? A internet acaba sendo a principal ferramenta de busca de imóvel. Então, existem diversas opções de sites e aplicativos que as imobiliárias e proprietários divulgam os imóveis, promovem os imóveis, e é onde você vai ter que procurar. Você pode ir na rua imobiliária, bater perna e procurando imobiliária, mas os imóveis que estão lá, as imobiliárias também anunciam na internet e vai acabar dando no mesmo. Então eu vou indicar aqui um aplicativo principalmente para os estudantes intercambistas que vão procurar quarto, que é o Spare Room. Ele é dedicado mais a quem quer dividir casa. Lá você vai encontrar os quartos disponíveis, você vai escolher a área que você quer morar, você vai selecionar os que te interessam, vai entrar em contato com os ofertantes da vaga e você agenda visita e essas coisas a mais. Os outros são sobre aluguel de apartamento com imobiliária. Você tem que tomar alguns cuidados em relação a esses aplicativos. Qualquer um pode entrar ali e anunciar uma vaga. Então você também tem que tomar cuidado com golpes. Podem ter anúncios falsos ali. Vou dar um exemplo muito comum. De pessoa bota uma vaga lá num apartamento belíssimo, em um lugar badalado e com preço lá embaixo. Você entra em contato, ele fala que está fora do país, que não tem como mostrar o apartamento hoje, mas que você pode pagar um depósito para garantir um imóvel. Você paga esse depósito e nunca mais vê o cara, nem sonha em ver o apartamento. Então tome cuidado com esses anúncios, normalmente são golpes. Se você ver algum, denuncia para o aplicativo, que é importante. Então tem esses cuidados. Nunca dê dinheiro nenhum em relação ao aluguel sem ver o imóvel, sem conhecer a pessoa que está ofertando a vaga. Agora, outra parte importante para quem for fazer intercâmbio, para quem for estudar, é em relação a alguns grupos no Facebook. Lá também se coloca vagas de quartos anunciadas, muito em grupos de brasileiros também. A comunidade brasileira no exterior criam grupos no Facebook para ofertar vagas, para compartilhar coisas. Então, nesses grupos, você acaba às vezes encontrando pessoas que estão querendo passar quarto ou alugar um quarto. Então, fique atento nos grupos, participe desses grupos e faça pesquisas que às vezes você consegue encontrar lá. Agora vamos falar um pouco das exigências que as imobiliárias e proprietários costumam fazer para alugar um imóvel. Essa é mais para pessoas que querem alugar um apartamento sozinho, exclusivo, ou um flat. Acabam eles fazendo uma exigência que acaba afastando a possibilidade do estudante conseguir alugar. Digo que é difícil, mas não impossível. Com sorte, às vezes um estudante chega e consegue alugar um imóvel. Já vi alguns casos, mas não é o normal. Bem, essas obrigações são, primeiro de tudo, o costume lá você pagar um depósito de 3 meses de aluguel, que é devolvido para você no final do contrato, caso não tenha nenhuma avaria no imóvel. Essa é uma dos requisitos que as imobiliárias exigem. O outro é ter um passaporte, onde o documento que comprove que você está vivendo legalmente na Inglaterra, é uma exigência. Comprovação de fonte de renda, pode ser uma cópia do extrato bancário, o que for, para você mostrar que tem condições de pagar o aluguel. Referências de locação anterior, se você já tiver vivido lá, isso conta muito. Referência de trabalho é importante. Então, são basicamente esses documentos. Referência lá é importante para eles, e também a comprovação de que você tem condições de bancar o apartamento, bancar o aluguel durante todo o período do contrato. Bem, pessoal,
É mais ou menos isso. Se você tem alguma dúvida sobre como alugar um imóvel em Londres, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder o mais breve possível. Se você tiver interesse em estudar, fazer intercâmbio na Inglaterra, em Londres, entre em contato com a gente vai tentar responder tudo o mais breve possível. Fique à vontade, vai ser um prazer enorme receber vocês, falar com vocês. Então, muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.